noite a todos, com graça e a paz. Hoje não dá para a gente ouvir aquele graça e paz. Espero que na tua casa, aí no sofá, na cozinha, onde quer que você esteja aí, no banheiro, aonde quer que você esteja aí, você possa não só assistir uma mensagem, não só assistir o louvor, mas como já disse o pastor André, que você possa participar. Então, fale amém, dê glória a Deus, levante a mão, receba a palavra de Deus aí na sua casa, onde quer que você esteja, receba a presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa te envolver aí, porque o Espírito Santo ele não fica limitado a lugares, ele não fica limitado a nada, ele só procura um coração quebrantado, e eu tenho certeza que nós, povo de Deus e hoje o povo em geral tem ficado preocupado, tem se sensibilizado, e é momento de nós realmente buscarmos o Senhor, e a palavra dele fala que ele não despreza um coração contrito, ele não despreza quando nós nos deparamos em humildade, reconhecendo que nós precisamos mais do que tudo hoje, mais do que todas as prevenções que são necessárias e precisamos fazer, mas mais do que isso, que nós precisamos é da presença dEle, e eu quero declarar e fazer uma oração nesse momento, para que a presença dEle invada o teu lugar, aonde quer que você esteja, a tua casa, a tua família, esteja guardando você nesse momento, e eu quero convidar você a fazer isso comigo, feche os seus olhos aí, aonde quer que você esteja, e vamos nos unir em fé, não no mesmo local, mas no mesmo local de fé, de esperança, vamos nos conectar a esse trono da graça, todos nós, aonde quer que nós estejamos. Pai querido, nós estamos aqui, queremos te agradecer, te louvar, ó Deus, porque sabemos que enfrentamos dias difíceis, sabemos que as coisas não andam bem, ó Deus, mas nós sabemos pela Tua palavra e pela Tua promessa que mesmo que a gente atravesse pelo mar, pelas águas, elas não vão nos submergir, ó Deus, elas não vão nos afogar, ainda que a gente passe pelo fogo, pela chama, essa Tua palavra fala que essa chama, esse fogo não vai nos queimar, ó Deus, então nós queremos tomar posse da Tua palavra, queremos ser prudentes, queremos tomar todas as precauções, mas mais do que isso, nós queremos crer e confiar no Teu cuidado, no Teu amor, sabemos que o Senhor cuida dos seus, sabemos que o Senhor acampa os Teus anjos ao redor daqueles que o temem, para nos livrar, então que cada pessoa nesse tempo de medo, de incerteza, a única convicção que essas pessoas possam ter, seja que o Senhor está com cada um, guardando, protegendo, livrando, que nesse momento, ó Deus de culto, o Senhor esteja invadindo cada lar, cada família, realmente enchendo com Teu Espírito, com Teu poder, trazendo, ó Deus, um espírito de fé, mandando embora o espírito de medo, o espírito de temor, de incerteza, de insegurança, porque em Ti, nós sabemos que não há incerteza, insegurança, pelo contrário, o Senhor é a nossa torre forte, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas dificuldades, então que o Senhor esteja abençoando, use essa palavra para tocar as vidas, para nos ensinar, para nos alertar, para nos confortar e para continuar nos conduzindo rumo ao alvo, que é Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos no nome dEle, amém, amém. Meu querido, eu quero dar continuidade àquilo que nós falamos domingo passado, nós começamos a falar sobre a segunda vinda de Cristo, e sabemos que é um tema muito atual, por tudo que nos cerca, pelas situações, por essa crise, pelas enfermidades, pelos vírus e tantas coisas, e de alguma maneira, isso tem tudo a ver com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Eu tenho visto muitas pessoas, de alguma maneira, procurando em vários lugares, e precisa se informar, mas a gente tem visto tantas coisas, e se o povo, se a população gastasse um tempo que tem gastado em tantos assuntos, em tantas procuras, em tanta busca, em buscar aquilo que a palavra de Deus fala, eu posso te dar convicção de que você encontraria resposta aqui. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, vamos ler o versículo 32
33 e 35. Nós sabemos que Jesus falou sobre o final dos tempos. Jesus, ele deu um sermão, chamado Sermão Escatológico, que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Jesus fala sobre tudo isso que nós temos visto, estamos vivendo. Vai lá, leia Mateus 24, estude, veja tudo isso daí. Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 13, também o capítulo 13 inteiro fala a respeito dessas coisas. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, também fala acerca dessa situação, de tudo. E a gente vai perceber que a Bíblia é mais atual do que, como falam, do que o jornal de amanhã, do dia seguinte. E Jesus, ele falou de tudo isso que nós temos vivido. E em algumas dessas coisas, lógico que nós não vamos ler, mas eu convido você a ler depois, com o tempo, para você perceber o que Jesus falou acerca desse tempo. Que tempo? Os finais do tempo, e nós estamos chegando, nós estamos à porta de vermos, presenciarmos a segunda vinda de Jesus Cristo. Isso é uma promessa dele. E para você perceber como a Bíblia, ela fala sobre esses assuntos, aqui eu quero ler primeiro Mateus capítulo 24, versículo 32, 33 e 35, e daí vou falar alguma coisa. Depois de Jesus ter falado um monte de coisa, um monte de sinais que iriam anteceder a sua segunda vinda, ele fala assim: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Deixa aí um pouquinho, pode deixar aí. Está falando assim, ó, a gente precisa aprender, todo mundo sabe que a figueira, quando ela começa a trocar os seus ramos, quando as folhas começam a se renovar, e suas folhas começam a brotar, todo mundo sabe que o verão está próximo, porque isso acontece na estação da primavera, e logo em seguida da primavera, vem o verão. Então quando você percebe as flores, as árvores, tudo tendo esse movimento, todo mundo já fica esperto, fala assim, olha, o verão está por chegar. O que Jesus está falando é, quando vocês perceberem todos esses sinais, não serão folhas caindo, não serão folhas trocando, mas serão falsos profetas se levantando, guerras, rumores de guerra, aumento da iniquidade, tantas coisas que está relatado nesse capítulo. Ele fala, então vamos prestar atenção, pode ir para o 33. Assim também, quando virem todas essas coisas, que coisas? Que estão descritas, e nós vamos passar por cima rapidamente. Saibam que Ele está próximo, Ele está às portas, Jesus está às portas, quando a gente começar a ver e se deparar com todas essas situações. Versículo 35, por favor. O céu e a terra passarão, tudo vai passar, porém, mas as minhas palavras, as palavras de Jesus, as palavras de Deus, jamais passarão. Meu querido, essa palavra e nós estamos nos deparando, eu vou passar por cima de algumas coisas, alguns sinais que Jesus mostra e narra, o que antecederia a sua segunda vinda. Primeiro, não está em ordem aqui, mas falsos profetas. Nós temos visto a bagunça que todo mundo fala em nome de Deus, todo mundo é um profeta, e se fala tanta coisa, tantos absurdos, e a palavra de Deus fala que esses falsos profetas, se possível, eles chegariam a enganar até os escolhidos, por tão persuasivos eles são, e a gente tem visto um crescimento em um monte de igreja surgindo, um monte de religião surgindo, e tantas pessoas falando, a gente tem se deparado com isso. Outro sinal, guerras e rumores de guerra. Meu querido, você tem acompanhado os noticiários, as notícias, nós temos visto guerras e mais guerras, não só a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mas constantemente tem guerras dentro dos países, revoltas, trincheiras e tantas coisas, e sem falar os rumores. Todo dia você está ouvindo, tal país vai atacar o outro, tal país. Nós estamos presenciando isso que Jesus falou há mais de 2000 anos. Perseguição, Jesus falou que o povo dele, a fé, seria perseguida.
A gente fala sobre perseguição, né, aos gays, à mulher, a tantas coisas, e realmente tem. E a palavra de Deus condena todo tipo de perseguição. O povo de Deus não tem que perseguir ninguém, não tem que haver perseguição. Mas a gente se esquece que diariamente cristãos morrem por confessar a sua fé em Jesus Cristo. A fé, ela é perseguida. Pessoas que creem na fé em Cristo estão constantemente morrendo, estão sendo perseguidos, estão sendo criticados, estão sendo ridicularizados. Existe essa perseguição diariamente. Outra coisa, o aumento da iniquidade. A gente tem visto a bagunça que está o mundo. Não existe mais conceitos certos, errados. O que é certo não é mais certo, é errado. O que é errado não é mais errado, é certo. Inversão de valores. O homem cada vez mais se entregando às suas paixões, à depravação e a tudo isso. Nós temos visto isso. Outra coisa, a falta de amor. Eu estou descrevendo o que Jesus fala nesses capítulos que eu pedi para você ler. Você confere lá depois aí na sua casa, com o tempo. Fala sobre a falta de amor. Meus queridos, não tem mais, ninguém ama mais, cada um vive pelos seus interesses. É lógico que isso não cabe a mim e a você, que nós somos igreja, e nós temos o amor de Cristo, isso tem que ficar evidente, mas nós olhando ao nosso redor, olhando nos noticiários, o que a gente percebe é que tem faltado amor. Outra coisa, incredulidade. Meu querido, Jesus fala, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Não tem, as pessoas, tudo que você fala, você vai falar sobre que todos esses acontecimentos nada mais é do que Jesus falando, eu estou voltando. As pessoas, não é, isso aí tinha não sei aonde, as pessoas não estão percebendo que a palavra de Deus, ela é assertiva, ela acertou em tudo que ela falou, tudo que a palavra de Deus fala tem acontecido, mas ninguém quer saber, a palavra não é mais a palavra de Deus, a Bíblia, cada um sabe a sua verdade. Então essa incredulidade tem aumentado dia após dia, falta de fé, a gente não acredita mais em nada, a gente não acredita em Deus, a gente não acredita no homem, a gente não acredita mais em nada. Outra coisa que eu falei domingo passado é o desmonte da família, o desmonte dos valores familiares. Hoje, o que importa é ser feliz, não importa eu cuidar do meu filho, zelar por ele, pensar nele, pensar na sua educação, no seu emocional, nos seus traumas. Não, eu quero ser feliz, e se a minha felicidade depender de eu abandonar meu filho, minha esposa, minha família, não estou nem aí com a minha mãe, com meus pais, eu sou desobediente. Tudo isso foi profetizado por Jesus. Aqui eu deixei por querer algumas coisas nesse final. Outra coisa, terremotos, catástrofes naturais, terremotos, tsunamis, inundações, tempestades. Isso tem abalado ao sistema mundial. A hora que você percebe, tem uma cidade lá em estado de calamidade por causa de tempestade. A hora que você vê, chegou um tsunami que matou não sei quanta gente. Terremoto chegando cada vez mais perto já de nós aqui. Terremoto tem aumentado dia após dia. Outra coisa que Jesus fala, e aqui eu frisei o porquê nós estamos fazendo essa série. Pragas e pestes em vários lugares do mundo. Há 2000 anos atrás, Jesus falou, sabe, quando eu estiver à porta, quando eu for a primavera vai ser igual a primavera manda as folhas embora. Quando eu estiver à porta, o verão estiver chegando, eu estiver voltando, sabe o que vai ter? Uma pestilência que vai assolar todos os países, a nação, pragas, doenças, enfermidades, tudo isso foi profetizado por Jesus. O abalo das nações, as nações começarem a tremer, as nações falam que homens chegarão a desmaiar por conta da situação do mundo. São situações, isso está em Lucas 21, 25, 26, falando sobre o colapso das nações, o desespero que vai tomar conta. Eu não sei você, tudo isso que eu falei está estampado na minha cara, tem sido estampado na nossa cara, na tua cara, cada dia, jornais, notícias, você olha do lado, isso tudo está acontecendo, e é um prenúncio de que Jesus está voltando. Se ele acertou em tudo isso, nós vemos ele profetizando coisas há 2000 anos, e nós vemos tudo se confirmar,
tudo se concretizar, será que ele mentiria só nessa parte que ele está à volta? Que ele está para nos vir, para voltar, para nos buscar? Será que ele estaria enganado se ele acertou tudo até agora? Será que ele estaria enganado que nós estamos à porta dos finais do tempo? Esse mundo, essa ordem que nós conhecemos já está passando. Logo, logo nós estaremos com o novo reino, o reino de Cristo, de justiça, de paz, de fidelidade, de equidade, que será instaurado, e nós vamos fazer parte disso. Por isso que nós não precisamos temer nada dessas coisas. Falando tudo isso, tem um versículo, Mateus 24, 6, a parte B, não precisa projetar. O próprio Jesus falando, narrando tudo isso, ele fala um negócio muito interessante. Mas é necessário que tais coisas aconteçam. Ele fala todo esse monte de calamidade, e acho que os discípulos, mas ele fala, mas é necessário que aconteça isso. Por isso que está acontecendo. Porque é necessário. Agora a pergunta que se faz, e todo mundo fica, e Deus? Será que Deus, que Ele não vê, que Ele não está percebendo? Meu querido, Deus está no seu trono, alto sublime trono, governando, controlando todas as coisas, como sempre o fez, de eternidade a eternidade. Ele continua sendo Deus, e continua no controle de todas as coisas. É que nós precisamos entender, que Ele está no controle, e que nós humanos, essa ordem não tem o controle de nada. E eu quero perguntar, então, por que é necessário? Quais lições nós podemos tirar de tudo isso que tem acontecido? Mais especificamente, eu gostaria de focar agora nessa tal desse vírus, coronavírus, e todo esse abalo mundial, na economia, as pessoas estão apavoradas, e com motivo, isso é sério, nós temos visto os dados, não é brincadeira, as nações estão aterrorizadas, nós temos visto pragas em todos os lugares do mundo. Jesus já tinha falado, mas fala que isso é necessário, e eu queria tirar algumas lições. Por que será que é necessário que aconteça isso? E eu queria falar primeiro, para que todos vejam a veracidade da palavra de Deus, para que todos realmente percebam que a palavra de Deus, ela é a verdade, ela não mente, ali está escrito, você pode esperar, você pode confiar, é uma palavra digna de confiança, porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela é eterna, ela é a luz que ilumina o nosso caminho, ela é o nosso refúgio, ela é o nosso escudo. A palavra de Deus no versículo lá, 35, você pode colocar, Mateus 24, 35, foi o último versículo que nós lemos lá. O céu e a terra passarão, tudo isso que nós temos, a crise, todas as crises que tivemos já passou, essa crise vai passar, e talvez o mundo que nós conhecemos também vai passar, mas tem um detalhe, a palavra de Deus jamais passa, porque ela é eterna, ela é fiel, ela é poderosa. Nós precisamos começar a voltar. As pessoas têm buscado tanto recurso, têm buscado de conhecimento, de tantas coisas, e têm esquecido daquilo que tem a resposta, tem a solução, tem o direcionamento, nos ensina como agir em meio a tudo isso daí, a palavra de Deus. Então Deus permite, e é necessário que aconteça, para que os homens possam perceber, e pelo menos depois de ler esses capítulos que eu indiquei para você, você vai ponderar, falar assim, epa, cara, não é que essa Bíblia, ela fala uns negócios que deixa a gente meio de cabelo em pé. Meu querido, se começasse a estudar, e eu te desafio a ler, nesse tempo de quarentena, que você tem que ficar em casa, comece a ler a Bíblia. Você vai perceber que é uma carta de amor de um Deus, de um Pai que nos ama, e nos deixou para nos orientar, para nos consolar. Para esse momento não tem mais nada melhor do que a palavra de Deus. E por que acontece isso? Para que as pessoas percebam que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdade. Eu falo, quando começa a querer ciência e fé, ciência e palavra de Deus, eu falo, se tem alguma coisa, e já foi várias vezes, a ciência de alguma maneira se equivocou,
Mas a palavra de Deus nunca se equivocou. A palavra de Deus não é a ciência que tem que ser o padrão para conferir a palavra de Deus. A ciência é maravilhosa, é um pedacinho da capacidade que Deus deixou dele para o homem. Nós precisamos mais do que nunca da ciência, mas eu quero dizer que nós precisamos muito mais, porque um dia a ciência passará, mas a palavra de Deus vai permanecer para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. Posso ouvir um aleluia aí na tua casa? Não dá para ouvir, mas tenho certeza que você está dando aí, glória a Deus pela palavra dele, amém. Segunda coisa, por que é necessário que essas coisas aconteçam? Para mostrar a fragilidade humana. Meu querido, o homem, ele é maravilhoso, ele é a obra-prima da criação de Deus. Deus o fez, a sua imagem e semelhança, o dotou com capacidade. O homem cria, o homem é inteligente, o homem percebe. E a gente tem percebido que o homem tem galgado lugares excepcionais, tem conquistado, tem descoberto, tem feito um monte de coisa. Mas a grande questão é que por conta disso, o homem muitas vezes se acha, oh Deus, se acha nós. Podemos agora ganhar o mundo, chegamos à lua, nós podemos chegar à lua, mas nós nunca seremos autossuficientes. Nós necessitamos da graça, da bondade, do amor, do cuidado de Deus. E quando acontecem essas coisas, é para esfregar na cara do homem, na nossa cara, a nossa fragilidade, que nós somos pó. A palavra de Deus nos escreve como pó, como a erva do campo, que um dia nasce e outro dia sai, mas nós estamos nos achando tanto, que temos virado as costas para Deus. Mas daí vem esses momentos, essas coisas que são necessárias, e daí todo mundo fica, e agora? Um vírus minúsculo, invisível a olho nu, tem a capacidade de esfregar na cara da humanidade. Cadê o dinheiro? Cadê o conhecimento? Cadê o poder? Cadê as nações poderosas? Cadê os governantes? Cadê poder humano? Nada. Um vírus desse tem feito com que nações, que governos humanos se prostrem e falem, não tem o que fazer, é só cada um ficar na sua casa, porque vai se alastrar, vai matar milhares de pessoas, e a gente não pode. Mas cadê o dinheiro, cadê o poder, cadê a capacidade? Não, isso é Deus esfregando na cara do homem. Vocês são maravilhosos, mas vocês precisam de mim. Vocês necessitam, por mais que vocês são, se não for a minha graça, a minha proteção, se não for o meu cuidado, sabe, um vírus desse tamanhozinho pode abalar o mundo. Como nós temos visto, o mundo está de quatro, o mundo está caído, o mundo está desesperado, por causa de uma coisinha. E vem um texto que eu acho muito interessante, 1 Coríntios 1, 25, diz assim: a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que qualquer força humana. Meu querido, nós, o homem mais inteligente do mundo, ele diante de um vírus dele, ele corre. O homem mais rico do mundo, diante de um vírus desse, ele corre. Ele se prostra. O governo mais poderoso, a nação mais poderosa, diante de um vírus desse, se prostra. Mas um Deus, diante de um vírus desse, só fala assim: sai, acaba. O sopro da sua boca já é suficiente para acabar com qualquer vírus, com qualquer praga, com qualquer enfermidade. O homem, quando tocava num leproso, esse homem pegava lepra. Quando Jesus tocava num leproso, o leproso pegava vida, pegava saúde, porque Deus é poderoso. E nós, mais do que nunca, precisamos nos deparar com toda a nossa fragilidade humana, com essa incapacidade de conseguirmos resolver um probleminha desse minúsculo, invisível, e reconhecer: nós precisamos desse Deus criador dos céus e da terra, desse Deus poderoso. É disso que eu preciso, é disso que a humanidade precisa. Terceira coisa, por que é necessário? Para mostrar o estrago do pecado na história. Por que é necessário essas tragédias, tudo isso daí, essa calamidade acontecer antes da história? Porque Deus está falando: foi escolha de vocês. Eu não criei assim, eu criei um jardim,
onde não tinha morte, não tinha doença, não tinha enfermidade, não tinha vírus, só tinha vida, tinha paz, tinha alegria. Porém, uma escolha, com o primeiro homem a escolher virar as costas para Deus e desobedecer a sua palavra, de não acreditar na palavra de Deus, para acreditar em vozes, no caso, numa voz maligna de Satanás. Mas hoje a humanidade continua também, em vez de ouvir essa palavra, continua dando ouvido para vozes satânicas, para vozes humanas, para vozes que são essas pessoas que não conseguem resolver uma situação de um vírus. Mas por que Deus permite? Porque é necessário para mostrar o estrago do pecado na história. Em Gênesis, lá capítulo 3, não lembro o versículo, diz assim, Deus falando para Adão: maldita é a terra por sua causa. Maldita é a terra. O salário do pecado é a morte. O pecado, junto com o pecado, entrou uma desgraça, entrou morte, entrou toda, não foi só o homem que foi atingido, a natureza toda foi atingida, e toda a ordem cósmica foi atingida. Aquilo que Deus tinha planejado de perfeição, o pecado destruiu. Então toda vez que nós nos deparamos com a morte de um ente querido, a gente tem que lembrar, isso é culpa do pecado. Toda vez que nós nos deparamos com a calamidade na saúde, com doenças, com vírus, com tantas coisas, nós precisaríamos lembrar, isso é responsabilidade do pecado. Olha o estrago que o pecado fez, e se o pecado fez isso, eu tenho que detestar, eu tenho que odiar o pecado, eu tenho que reconhecer que ele é maléfico, que ele é maligno, que ele é danoso. E é por isso que Deus permite essas coisas, para a humanidade perceber que o pecado é algo terrível e nós precisamos. Agora, para esse vírus tem antídoto, para esse vírus do pecado, que é o motivo para todos os demais vírus, existe o antídoto, e se chama sangue de Jesus Cristo, sangue do Cordeiro, que nós temos acesso a isso, para a glória de Deus. Eu quero, falando sobre a terra, projeta aí para mim Romanos 8, 19 a 23, vamos ler esse texto que fala sobre a natureza. Daí, tudo isso que tem acontecido, meu querido, é só por um motivo, é para mostrar realmente que essa natureza caída, esse tempo que a gente tem amado, as pessoas, porque tem praia, porque tem balada, porque tem sexo, porque tem drogas, porque tem rock and roll, porque tem um monte de coisa. Meu querido, isso é uma poeirinha, perto daquilo que Deus tem revelado, tem reservado para mim, para você, para todos aqueles que o amam. A natureza, olha o que o pecado fez. Não é só o homem, mas a natureza criada, aguarda, espera com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, ou seja, que Jesus volte. 20, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, das enfermidades, das doenças, dos tsunamis, dos terremotos, em que se encontra, para a glória de Deus, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, quando você vê um tsunami, quando você vê um terremoto, quando você vê essas tempestades, trovões, é a natureza gemendo, não aguentando mais essa situação. A humanidade, o homem não tem aguentado mais essa situação, está todo mundo desesperado, querendo que Jesus volte logo. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, todo homem que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa doação, nossa redenção, como filhos, a redenção do nosso corpo, aonde nós não teremos mais que ter medo de nenhum vírus, de nenhuma enfermidade, de nenhuma má notícia, de nenhuma morte, porque ali nós estaremos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós estaremos em novos céus, nova terra, aquilo que se foi, que nós vivemos, esse monte de coisa. Tem coisa boa, tem muita coisa boa, mas nada se compara com a glória que em nós será revelada, com a eternidade. Nós precisamos desejar, esperar isso daí, em nome de Jesus. Por último,
Por que é necessário que aconteçam essas coisas? Para nos voltarmos para Deus. Porque quando nos deparamos com situações calamitosas, com tragédias, com más notícias, com tantas coisas, o homem sabe o que ele faz? Ele dá uma balançada, ele fica, será? Daí todo mundo começa a orar, todo mundo começa, Deus, vamos fazer uma campanha de oração. As pessoas começam a se voltar, se lembrar que existe um Deus que nos ama. Só que nós precisamos nos voltar para Ele. Meu querido, por que acontece? E eu creio, assim, tem muito vivo no meu coração essa situação específica, todas as situações, mas essa situação específica, para mim, é o nosso Senhor chamando a sua igreja, chamando todos aqueles que serão salvos. Pessoal, vamos se voltar para mim, venha, porque antes de eu voltar, eu quero que vocês se arrependam, porque a hora que eu vou voltar já para julgar, eu vou voltar já para de alguma maneira separar os bodes das ovelhas, eu vou já ter que separar quem vai para o inferno, quem vai para o céu, mas eu quero que todos vão para o céu. Então Ele permite situações para a gente perceber. Coloca aí 2 Pedro 3, 9 e 10, por que tem acontecido isso? Por que tem acontecido isso? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, falando sobre a sua segunda vinda, como julgam alguns, mas faz tempo que está falando, que Ele está voltando, que está todo dia marcando uma coisa. Não, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, Ele não quer, Ele está esperando, porque não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 10, o dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Os elementos serão desfeitos pelo calor. Como está o aquecimento global que cada vez mais aumenta, e quantas pessoas, o mundo inteiro preocupado com isso? Será que também não é uma preparação? Eu sei que porque essas coisas são necessárias, é para o homem perceber realmente que a palavra de Deus, ela é a mais pura verdade, para mostrar que nós somos frágeis, que nós precisamos desesperadamente de Deus, para mostrar o estrago do pecado, do erro, do virar as costas para Deus, do homem querer resolver tudo. Isso daí vem na nossa cara para mostrar tudo isso, mas principalmente, porque não adianta estampar tudo isso na nossa cara, não adianta acontecer e todo mundo, é verdade, nós estamos vendo isso daí, mas não adianta nada se nós não nos arrependermos e não nos voltarmos para Ele. Joel 2, 12 e 13, você pode colocar aí, um convite. Meu querido, quero falar que todas as vezes que o povo de Deus começou a se distanciar, se afastar, começaram pragas, o povo de Deus, quando obedecia a Deus, era imbatível, invencível. Eles enfrentavam nações mais poderosas que eles, mas como Deus os abençoava, guardava, eles venciam todas as batalhas, mas as plantações eram as mais frutíferas, a prosperidade, a bênção, sempre quando o povo de Deus estava andando nos caminhos de Deus, era paz, era bênção, era prosperidade, era cuidado, era vitória. Porém, quando o povo de Deus se afastava, quando o povo de Deus virava as costas para Ele, e começava a seguir os seus desejos, os seus caminhos, seguindo outros deuses, esquecendo da sua palavra, da sua lei, sabe o que acontecia? Ele mandava gafanhotos devorar a lavoura, Ele mandava exércitos vir destruir, Ele mandava praga, Ele mandava destruição, para de alguma maneira o povo perceber e falar, o que está acontecendo? Para depois voltar para Ele, falar, Deus perdoe, porque nós estamos seguindo os nossos caminhos. Joel fala isso no profeta, falando, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, com arrependimento e pranto, rasguem o coração de vocês e não as vestes,
voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se, não envia mais a desgraça. Meu querido, tem uma palavra para você nessa noite. Você conhece a história de Jonas e de Nínive, uma cidade, uma nação pagã, uma cidade, um país violento, toda iniquidade. Pensa o pior, se hoje a pior nação do mundo, que escarnecia de Deus, que maltratava o povo de Deus. Essa nação, quando eles recebem uma palavra, está vindo uma destruição para vocês. Deus vai destruir essa cidade, vai mandar fogo, vai acabar com tudo. Fala que o rei, que o povo acreditou naquela palavra, porque nada acontece se nós não acreditarmos na palavra de Deus. Mas aquele povo acreditou. E fala que foi decretado um jejum de 3 dias. Nem os animais poderiam comer, era para todo mundo se vestir de saco, de pano de saco, para raspar os seus cabelos, para se humilhar, para pedir misericórdia, para pedir perdão, Senhor, perdão por todo o nosso caminho errado, porque até aqui nós fizemos coisas erradas, mas nós queremos nos voltar para o Senhor. Essa nação não era povo de Deus, mas por causa da atitude deles, sabe o que aconteceu? Deus não enviou a praga e salvou toda aquela nação, todos foram salvos. Se Ele faz isso com quem não é nem nação dele, imagine que Ele pode fazer com o povo que se chama pelo seu nome, se orar, buscar, se arrepender, se voltar para o Senhor. Agora, se você tem, ao longo da sua vida, você conhece, já frequentou uma igreja, você conhece as histórias da Bíblia, mas você fica dividido entre acreditar na Bíblia, entre acreditar no que se fala, nas outras e tantas linhas religiosas. Eu quero dizer que está no momento, esse é o tempo de você se arrepender e se voltar para o Senhor, porque um coração contrito, arrependido, o Senhor não despreza. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, a graça, a misericórdia, o perdão e a bênção, a restauração e todo o mal. Isso eu quero profetizar para a tua casa, mas quero profetizar para a nossa igreja, para a nossa cidade Pirajuí, para a nossa nação, para todo o povo de Deus. Nós veremos a bondade do Senhor, nós veremos a sua mão nos guardando, nos livrando, nós veremos a bondade dEle, nós veremos a fidelidade dEle, nós veremos o amor dEle, o cuidado dEle para conosco, em nome de Jesus. Meu querido, por 2 Crônicas 7, 13 e 14, eu li isso daí na quinta-feira, para comprovar tudo isso que eu estou falando. Ele mesmo, Deus falando, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem, se eu, estou falando Deus, se eu, Deus, mandar os gafanhotos, mandar praga, cerrar o céu para que não chova, porque Ele tem o controle de todas as coisas, meus queridos, nós precisamos ter a noção disso. Ele está no controle, Ele pode, Ele, se está acontecendo isso daí, é porque Ele tem um propósito, e para mim o propósito é que cada vez mais o povo se volte para Ele, antes da sua segunda vinda, porque Ele não quer que ninguém se perca. Então Ele tem mandado, Ele tem enviado, Ele tem permitido situações assim, mas Ele disse, se eu fechar os céus, para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, um vírus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, se arrepender, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei e sararei a sua terra, a sua cidade, a sua família, a sua casa, a sua nação, esse mundo que nós estamos precisando tanto dEle, da graça dEle. Ele promete que se nós nos voltarmos para Ele, Ele vai nos sarar, Ele vai nos perdoar, e Ele vai, logo em seguida, voltar para nos buscar. Uma palavra para a igreja: é necessário que essas coisas aconteçam, mas como que a igreja fica, além de tudo isso, de se deparar com tudo isso, de orar, de buscar, a igreja tem que ficar confiante no amor, na bondade, na graça,
na fidelidade dEle. E mais do que tudo, eu quero falar, e se acontecer se acontecer de alguém pegar, se acontecer de alguém morrer, a igreja tem que estar, sabe o que coloca aí Lucas 21, 28, quando se deparar com todas essas coisas, em vez da igreja se amedrontar, se acovardar, além de buscar, além de se arrepender, além de confiar que Deus vai nos guardar, mas acima de tudo, sabe a sensação que eu tenho, quando eu me deparo com tudo isso, é uma sensação de alegria, é uma sensação de que a palavra de Deus é verdade, é uma sensação de que muito em breve, nós estaremos para sempre com Ele. Olha só o que diz, quando começarem a acontecer essas coisas, eu vou acrescentar aqui, não fiquem desesperados, não fiquem temerosos, pelo contrário, levantem-se e ergam a cabeça de vocês, porque estará próxima a redenção de vocês, estará próximo aquilo que nós não teremos mais esse corpo, onde nosso corpo será transformado, não teremos mais dores, aonde Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, vai tirar do nosso coração todo sentimento de frustração, de tristeza, de saudade, ali não haverá nada mais. Então, quando o povo de Deus se deparar com essas coisas, em vez de nós nos amedrontarmos, de nos acovardarmos, em vez de ficarmos desesperados, está na hora da gente levantar a cabeça e falar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, porque se Ele é assim que Ele voltar, nós estaremos para sempre com Ele, libertos, livres de tanta maldade, de tanta corrupção, de tanta desgraça como está esse mundo. Por isso que a nós cabe sim pregar, falar para todos, para que muita gente, não só nós, mas todos da nossa casa, da nossa família, os nossos amigos, todos que possam nos ouvir, possam ter essa sensação, deixar o medo e, em vez do medo, se encher de esperança, porque a nossa redenção está próxima, em nome de Jesus.